Muito obrigado, professor Agostinho. Quero cumprimentar a banca, que gentilmente está aqui nessa manhã para avaliação desse trabalho. Muito me honra a participação das professoras Clarissa, professora Cláudia e a professora Graciela, que aceitou o nosso convite. Dando início a essa apresentação dessa investigação, trabalhamos nisso nos últimos 2 anos. Apresento, então, hoje ao programa de pós-graduação em Ensino, Ciência e Matemática, aos impactos didáticos metodológicos da formação continuada de professores que ensinam matemática nos anos iniciais do ensino fundamental da Rede Municipal de Educação de Jaguariaíva. A nossa pesquisa, então, tratou de uma análise de um programa de formação que realizamos para professores generalistas, professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, no município de Jaguariaíva, no estado do Paraná, no ano de 2019. Esse programa ocorreu junto à reelaboração das diretrizes municipais diante de uma necessidade da Base Nacional Comum Curricular. A nossa pesquisa, então, teve como pergunta-chave os impactos didáticos, quais são os impactos didáticos metodológicos da formação continuada de professores dos anos iniciais do ensino fundamental, na área de matemática, nos quesitos de prática docente, metodologia de ensino e formas de avaliação, no ano 2019, na Rede Municipal de Educação de Jaguariaíva, no Paraná. Disso, então, nós tivemos 2 perguntas auxiliares. De que forma os professores usaram os conhecimentos obtidos na formação, na adoção de práticas de ensino durante a pandemia, o período de aulas remotas e pós-pandemia, e considerando os períodos pré-pandemia e pós-pandemia, com retorno de aulas presenciais, avaliarmos, então, analisarmos se a formação foi robusta. Nesse sentido, nós entendemos por formação robusta aquela que prepara os professores com habilidades e conhecimentos necessários para enfrentar os desafios da educação contemporânea e garantir que os estudantes aprendam de forma significativa e eficaz. Essa, para nós, nessa pesquisa, consideramos como formação robusta. Definimos, então, o objetivo geral, que se tratou, então, de investigar a formação continuada em matemática, na prática docente dos professores, do município de Jaguariaíva, em 2019, 20 e 21. E como objetivos específicos, investigar, então, de que forma esses conhecimentos adquiridos na formação foram utilizados pelos professores na adoção de práticas de ensino no período que nós fizemos a investigação, e também avaliar essa robustez da formação dos professores, considerando os períodos de pré e pós-pandemia. O que transformou na prática desses professores de fato. Para isso, então, definimos e delineamos uma metodologia. A nossa pesquisa, em aspectos gerais, ela tem um caráter ex post facto. Isso significa dizer que é uma pesquisa feita a partir de um fato passado. A formação, então, ocorreu no ano de 2019. No ano de 2021, apresentamos ao programa de pós-graduação em Ensino, Ciência e Matemática essa proposta dessa investigação. Então, fomos ver algo que já tínhamos feito antes do ingresso e antes do início da pesquisa. Além disso, ela é também qualitativa. Foi realizada para verificar os efeitos da formação de professores, avaliar como essa formação serviu para as adequações curriculares também ocasionadas pelo período de aulas remotas, teve caráter aplicado, com preocupações locais, então partimos a partir especificamente da Rede Municipal de Educação, pensada numa aplicação prática, descritiva, estabelecendo a relação de causa e efeito entre a formação e os resultados obtidos na prática docente. O autor da pesquisa, então, é diretamente envolvido, atuando como coordenador dessa equipe de formadores e atuando também como professor coordenador durante o período da formação e também durante o período da pesquisa, inclusive trabalhando nessa rede. Então, o autor teve condições, então, de reunir questionários, relatórios, depoimentos, planos de aula e observação do trabalho dos professores no período pós essa formação de 2019 e depois desse processo de formação também até o período dessa pesquisa, 2022. Porém, o autor da pesquisa não atuou sozinho. Então, com outros 3 formadores, num total de 4 turmas de professores, sendo 2 turmas com professores que atuam primeiro e segundo ano, e outras turmas que atuavam naquele momento com turmas de terceiro, quarto e quinto ano. Então, 4 formadores
com formação em matemática, especialista em matemática, ou o caso do formador 4, que é a licenciatura em pedagogia, porém com experiência na formação inicial de professores, e os demais professores também com experiências na educação básica, convivências, por exemplo, o formador 3 com experiência como coordenador de área de matemática no PIBID, que é o Programa Institucional de Iniciação à Docência, o formador 4 sendo professor das licenciaturas, e o formador 1 como assessor, inclusive, na própria rede municipal de Jaguariaíva. A cada aula, então, os professores tinham acesso a um formulário de avaliação, no qual algumas questões gerais eram solicitadas que eles respondessem. Selecionamos para a pesquisa as relevantes para a nossa abordagem, para a nossa investigação, que é a respeito do objetivo da aula, do curso, abordagem prática, se aquele professor que participou daquela formação acreditava que aquele momento, aquele curso, aquele conhecimento ele poderia usar na prática, se ele se sentia à vontade com aquilo que ele estava, então, passando por aquele processo de formação, questões de expectativas profissionais e também uma avaliação do seu aproveitamento pessoal naquele curso, naquela aula. Isso realizado no ano de 2019, esse formulário de avaliação. No decorrer da pesquisa, então, para que nós pudéssemos confirmar e fazer a nossa investigação, elaboramos uma entrevista semi-estruturada com esses professores, selecionamos 10 professores que participaram do programa de formação, trabalham ativamente na rede, trabalhavam naquela época, em 2022, e 13 perguntas numa entrevista foi feita a esses professores, conversando com eles a respeito da formação. O nome, formação, tempo de atuação na rede e na escola, se esse professor acredita que a formação inicial permite o preparo do professor para o ensino de matemática, como esse professor entende a importância dos processos de formação continuada. Então, nós perguntamos sobre formação inicial, para a gente poder entender o papel da formação continuada, também, inclusive. A avaliação desse professor antes de participar do programa de formação, né, sobre a BNCC, área matemática, e sobre o ensino da matemática. Avaliação desse professor depois que passou pelo processo de formação, de que forma, então, a formação contribuiu para as suas mudanças pessoais de atitude, e como esse professor percebeu que essa formação e a mudança pessoal dele de atitude influenciou o trabalho com os estudantes, e também as outras duas questões a respeito das atitudes do professor frente ao ensino de matemática durante a pandemia. A nossa revisão de literatura, então, nós usamos, para a gente poder utilizar nessa investigação, fizemos buscas em 3 bases, CAPES, Cielo e Google Acadêmico. Na base CAPES, então, nós usamos as palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular e Formação de Professores, encontrando 584 publicações. Base Nacional Comum Curricular e Ensino de Matemática, encontrando 288 publicações. Formação de Professores e Ensino de Matemática, com 1.384 resultados. Na base Cielo, usar o termo de busca Base Nacional Comum Curricular, encontramos 64 publicações. Ao usar o termo Base Nacional Comum Curricular e Formação de Professores, 8 publicações. E o termo Base Nacional Comum Curricular e Ensino de Matemática, 2 publicações. E, por fim, o Google Acadêmico, utilizando a busca Base Nacional Comum Curricular, com 757 resultados, Base Nacional Comum Curricular e Formação de Professores, 28 resultados, e Base Nacional Comum Curricular e Ensino de Matemática, com 2 resultados. Então, a partir disso, tivemos acesso a diversos materiais e definimos alguns critérios de inclusão e de exclusão. Então, a partir da leitura dos resumos e das palavras-chave, compreendendo qual era o foco daquele estudo e objetivo daquele trabalho, separamos inicialmente trabalhos com foco para a nossa pesquisa. E selecionamos, então, trabalhos que tinham uma relação com o ensino fundamental, com a BNCC, ensino de matemática e formação de professores. O nosso foco, então, o ensino de matemática no ensino fundamental. Se nós usássemos mais uma restrição, que seria os anos iniciais, nós teríamos um número muito reduzido de pesquisas. Então, nós preferimos ampliar isso, ensino fundamental como um todo.
E critérios de exclusão, então, aqueles que tratavam do ensino médio, do ensino superior ou de outras áreas de ensino, quais não eram interessantes para a nossa investigação. Para isso, então, reunimos uma porção de autores e, ao longo desse trabalho, nós trabalhamos, por exemplo, muito com Bernadette Gatti, ela é muito presente nessa pesquisa, e, de forma geral, esses trabalhos dessa revisão tratam da formação continuada transformadora, pois essa formação continuada, ela é, sim, capaz de transformar, tornar o professor pesquisador de sua prática e transformar as práticas de ensino, que os programas de formação devem auxiliar os professores a dominar os conteúdos, criando situações de aprendizagem eficazes, e o foco na formação continuada em serviço, que é o modelo de formação que nós fizemos no município de Jaguariúna no ano 2019, que é aquela formação que ocorre dentro da escola, com professores que trabalham juntos. Então, é um momento de troca, é um momento de trabalhar a partir do contexto daquele professor. E as nossas pesquisas que nós usamos na revisão também trazem muito esse foco. A necessidade do investimento em formação continuada, e isso, a formação continuada, resulta em aprendizado para os estudantes. A necessidade do investimento em políticas públicas de formação docente, inicial e continuada, e a responsabilidade do Estado em fornecer educação de qualidade. Para a nossa fundamentação teórica, então, nós trabalhamos com autores bastante conhecidos e trabalhados na academia para esse tema, como Bernadette Gatti, Tardif, Imbernon, Libânio e Beatriz D'Ambrosio. Para Gatti, então, o processo educativo ele é cultural e todos esses aspectos da educação eles devem ser considerados ante a formação de professores, pois existe uma necessidade de que o professor tenha repertório suficiente para que ele possa agir transformando a realidade de aprendizagem na sala de aula. Que não basta apenas os conteúdos, por exemplo, a se tratar de matemática, mas como que ele pode relacionar isso no cotidiano seu, primeiramente, o professor precisa entender isso, e depois transformar o cotidiano dos estudantes. Até porque, no sentido da formação inicial que Gatti trata, a heterogeneidade cultural, social, ela deve ser considerada. Então, nós temos essa situação em sala de aula e o professor deve estar preparado para lidar com essas situações, também, inclusive, em matemática. Então, a educação é um processo cultural, requer pessoas com diferentes níveis de conhecimento para compartilhar sua expertise. Para Tardif, que trata do saber docente, o conhecimento próprio dos professores é baseado na identidade, experiências e relações com os estudantes. Esse saber docente é algo considerado social, que interage com as complexas relações entre professor e aluno, adquirido por meio da socialização profissional. Então, o professor é um produto daquele meio que ele está, quanto professor, ou na sociedade, ou na família, no meio em que ele vive, ele também passa por esse processo ali que o Tardif considera como socialização profissional, por exemplo. E os professores devem ter controle sobre o seu próprio desenvolvimento profissional. Aqui, ótimo. Vamos lá, desculpem. Seguindo, então, Imbernon trata, então, da formação continuada, daí, que a formação deve considerar as crenças, as expectativas cognitivas, sociais e afetivas dos professores. Professores em formação inicial e professores em formação continuada também. De que muitas ideias no que tange formação continuada, elas são discutidas, são implementadas, porém são mal executadas e muitas vezes ficam apenas na teoria. Então, Imbernon traz essa crítica. Além disso, ele amplia essa crítica e trata de algo que chama de estupidização formativa, que são programas que não fazem menor sentido para o professor. São programas, às vezes, de atualização, programas, às vezes, que o professor não consegue verificar como aquele conhecimento que foi tratado naquele programa de formação pode ser, de fato, aplicado na prática. D'Ambrosio trata da formação de professores que ensinam matemática e que as mudanças nos programas de formação são necessárias para que a matemática seja vista pelos estudantes como algo útil. Então, primeiro o professor precisa ver isso, entender isso, e depois o estudante desse professor também precisa ver isso. A formação do professor que ensina matemática deve propiciar o contato com os estudantes desde o início do curso, né? Então, ela fala muito da presença e da importância do estágio feito pelos professores que estão em formação continuada.
E a necessidade, isso ela é permanente, né, para criar um ambiente propício à aprendizagem e modificar a formação, e isso feita de forma constante. Por quê? Por conta das demandas curriculares. Hoje, por exemplo, nós vivemos com a Base Nacional Comum Curricular. A Pragati, então, tratando da formação de professores em tempo de pandemia, ela afirma, e suas colaboradoras afirmam, que a pandemia levou para a sala de aula a necessidade de uso de ferramentas as quais não faziam parte do cotidiano. E ela traz uma crítica, tanto ela quanto o Libânio, que trazem uma crítica no sentido de que isso sempre foi tratado pela pedagogia, o uso das ferramentas, das tecnologias digitais. Porém, no momento de uso e da necessidade, foi percebido, então, que essas ferramentas elas não faziam parte, de fato, do trabalho dos professores. E, nesse sentido, além de outros, obviamente, vários prejuízos por conta das aulas remotas, então, puderam ser notados. Por outro lado, existe um novo perfil de estudante, e que a escola, a universidade, a formação de professores, a educação básica precisa considerar. A sala de aula com aulas presenciais, obviamente, é indispensável para a aprendizagem dos estudantes. É o mesmo que diz Libânio, que trata que a pandemia destacou a importância da interação humana na escola, além de ressignificar a formação escolar emancipadora. Por outro lado, agora, nesse momento que já estamos com aulas presenciais, esse retorno já há algum tempo, o trabalho pedagógico deve, então, considerar os aspectos sociais, culturais e materiais dos estudantes. Ainda mais nesse momento de muitas rupturas que vivemos em termos de educação. Por outro lado, o ensino remoto evidenciou lacunas na formação do professor em relação à didática e às tecnologias digitais, e o trabalho pedagógico hoje desses professores e na escola deve incentivar e evidenciar o uso das tecnologias digitais. Agora, tratando do nosso ambiente de investigação, nós temos e realizamos um trabalho, então, como já dito, no município de Jaguariaíva. É um município que fica a noroeste de Curitiba, a capital, cerca de 235 quilômetros, na região dos Campos Gerais do Paraná. Da sede da Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, ela tem uma distância de cerca de 842 quilômetros. A população estimada é de 35.192 habitantes para 2021. A educação no município é gerenciada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, em lei editada recentemente. E dentro dessa estrutura existe o Departamento de Educação, com duas divisões, a divisão pedagógica e a divisão de documentação escolar. A rede conta com 19 estabelecimentos de ensino, sendo 6 centros municipais de educação infantil, que trabalham com crianças de 0 a 4 anos, 9 escolas municipais urbanas com oferta de educação infantil, com as crianças de 5 anos e dos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, e 4 escolas municipais rurais com oferta dos anos iniciais do ensino fundamental, com salas multisseriadas, do 1º ao 5º ano. A equipe dessa rede é composta por aproximadamente 300 profissionais, entre professores, gestores, assessores e agentes de apoio. Então, aqui a localização de Jaguariaíva no mapa, ela é bem próxima do estado de São Paulo, a noroeste aqui da cidade de Curitiba, que é a capital. Os nossos dados, então, a partir aí da nossa pesquisa. Nós dividimos isso em 2 momentos. O primeiro momento de dados que nós já tínhamos, que era referente à formação de 2019, que nós reunimos, então, relatórios, planos de aula, depoimentos dos professores e observação da prática. Isso nos ajudou, então, a responder parte da pergunta-chave, então, sobre os efeitos da formação continuada. E um segundo momento, feito no decorrer dessa investigação, da nossa pesquisa, isso feito no ano 2022, utilizamos, então, de entrevistas semi-estruturadas, com análise textual discursiva e verificar o papel da ação docente, buscando responder às questões auxiliares. De que forma a formação foi relevante para a prática. Essa primeira parte, então, a nossa formação ocorreu em 6 encontros, de fevereiro a julho de 2019. Então, 1º de fevereiro, que foi a abertura do ano letivo de 2019, e 27 de julho de 2019, que daí foi um outro evento de abertura do 2º semestre. A estrutura desses 2 eventos são diferentes das demais, porque ela foi feita com encontro com todos os professores, como uma abertura e um fechamento daquele programa de formação desses 6 encontros.
O encontro 2, 3, 4 e 5, elas foram feitas em turmas, como já havia dito anteriormente, com 4 professores formadores, em 4 turmas, com professores que trabalham ou trabalhavam naquela época com a mesma faixa etária, o mesmo ano, primeiro e segundo, ou terceiro, quarto e quinto. E daí aconteceu de fevereiro, março, abril e maio. Então, esse programa de formação, ele surgiu a partir da necessidade do município de Jaguariaíva, e nos apresentou com evidências e práticas que eles consideravam tradicionais e que pouco tinham efeito na prática e nos resultados quantitativos e na aprendizagem dos estudantes. Então, só um exemplo, por exemplo, né, para a gente ilustrar aqui, que o município trouxe diversas evidências, entre elas, a que mais eles queriam que fosse melhorado, fosse o registro. Como que seria esse registro? E mais, que o trabalho dos estudantes não fosse meramente de memorização, um processo mecânico, e algo que, inclusive, sempre o município, todos nós que trabalhamos no município, corremos, que é o famigerado arme e efetue. Então, são essas necessidades que foram essas situações que trouxeram a necessidade da formação. Então, aqui a gente vê algumas dessas evidências de trabalho de repetição, de memorização, pouco desafiador para os estudantes, e tudo padronizado igual para todo mundo. Então, essa era uma necessidade de vencer. Então, a gente traz algumas evidências desse programa de formação. Aqui, por exemplo, é a abertura do primeiro semestre, lá no dia 1º de fevereiro. Então, a gente vê aqui que é uma organização diferente. A partir, então, já do dia 16 de fevereiro, a organização já foi em turmas, então com grupos menores, para um aproveitamento diferenciado dessa formação. Então, enquanto lá, aqui foi um exemplo do primeiro dia e do último, do encontro número 6, do dia 27/7 de 2019. Aqui já nas turmas, então, os professores sempre trabalhando em duplas, em trios, em equipes, buscando trocar informações e discutir sobre situações próprias do cotidiano, a partir do contexto desses professores. Aqui, por exemplo, é uma das atividades de formação, no qual as professoras discutiram, apresentaram situações que, depois que já tinham participado da primeira, da segunda aula do programa de formação, elas passaram, então, a pesquisar situações que poderiam ser relevantes, que elas poderiam levar para a sala de aula, e a ter algum resultado e apresentar isso em formação. Esse aqui é um exemplo de professoras que fizeram jogos, atividades, brincadeiras, ou pesquisaram atividades que poderiam ser trabalhadas com os estudantes e apresentaram para os seus colegas. Trocaram informações, certo? Eu fiz tal situação, tal atividade, deu certo, não consegui esse retorno, eu consegui esse retorno, você pode fazer também e pode dar certo. Então, esse ambiente de troca de informações e de práticas, ele era muito incentivado nessa formação. Até porque algumas professoras que estavam numa mesma turma trabalhavam numa mesma escola. Uma na mesma turma de manhã, outra na mesma turma à tarde, por exemplo. Então, elas tinham condições, nesse momento, com mais tempo, voltado só para isso, de trocar essas informações, essas ideias. E isso tomou uma proporção maior nas turmas, que elas resolveram fazer, então, a feira de práticas. A feira de práticas aconteceu no 5º encontro, né, e ao longo da formação elas criaram um repositório de recursos e atividades. Né? Em pastas, aqui a gente vê algumas pastas, por exemplo, nessa imagem 2, algumas pastas que as professoras então colocavam lá planos de aula, ou manual de jogos e de brincadeiras e de desafios. Aqui, por exemplo, tem a máquina de somar, que elas fizeram na formação e passaram a utilizar com os estudantes. Então, isso aqui, muito diferente do arme e efetue. Né? E elas já conseguiam observar como isso poderia ser significativo para a sua prática. Né? Outras atividades, outros jogos. Aqui uma relação com ciências, lá no 5º ano, que foi justamente trabalhar a escala do tamanho e de distância dos planetas, utilizando matemática, utilizando regra de 3, ou seja, dando um sentido para tudo que as crianças aprendem na escola. Como é que a gente pode aplicar isso? Aqui, então, foi no 6º encontro, mais uma vez naquele teatro,
e com situações sempre levando situações, mesmo com um grupo de quase 300 pessoas, mas apresentando situações práticas. Aqui, por exemplo, foi uma representação, chamavam-se os professores da plateia, para eles verem, por exemplo, aqui, como que dá para trabalhar matemática com uma receita de bolo. Então, quais conceitos matemáticos estão ali, como que a gente pode trabalhar a BNCC, como que a gente pode trabalhar a prática, sendo significativo. E depois nós vemos muitas evidências disso nas salas de aula, a gente vai ver algumas coisas agora, já na sequência. Desse momento, então, de 2019, como nós tínhamos o formulário de avaliação, nós levantamos e apresentamos a pesquisa, na dissertação muito mais, mas aqui nós separamos algumas narrativas desses professores. Ou seja, a participação deles no formulário de avaliação. Então, elas evidenciando o quanto foi importante. Houve muito aprendizado e conhecimento. Aprendemos coisas novas, coisas que não são novas, mas aplicávamos de maneira diferente. Então, já é uma mudança de percepção e de visão desse professor sobre o ensino da matemática. Foi bem proveitosa a aula sobre jogos. Com certeza houve outro olhar, mais uma vez, para a preparação do plano de aula. Então, elas passaram a ter um outro comportamento frente à matemática e a ensinar matemática. Esse aqui foi o mais emblemático, eu acredito que o mais emblemático dos comentários feitos durante a formação de 2019. Descobri que é possível ensinar todos os alunos, independente das dificuldades. Basta sabermos observar e planejar estratégias diferenciadas. E aqui embaixo, esses outros três, a relação que as professoras regentes, participantes do curso, tiveram com os professores formadores. O professor é muito seguro do conteúdo, está de parabéns. Isso falando do professor formador. Ele torna a matemática agradável. Então, para nós, em termos de formação, é muito importante a gente saber que os professores que relataram medo, que tinham medo da matemática, muito bom saber que elas passaram a ter essa percepção, que a matemática é agradável e que pode ser ensinada e aprendida por todos. Né? O curso foi espetacular, aprendi muito, e foi um momento de trocas de experiências, angústias e perspectivas. A professora é realmente, falando da professora formadora, a professora é realmente uma pessoa incrível que nos deixa à vontade para criar, compartilhar, ensinar e aprender. O objetivo foi justamente esse ambiente livre, que todos poderiam falar aquilo que tinham de maior dificuldade, de maior angústia, e trocar essas informações. Adorei as aulas do professor, também o professor formador, e me fez repensar nas práticas pedagógicas e em como dar os conteúdos desmistificando certos conhecimentos prontos. Então, isso tudo foi reunido nos nossos formulários, na primeira etapa da nossa análise. A segunda, então, trata dos dados construídos ao longo da pesquisa, que foi feita a partir das entrevistas, né? E vamos apresentar aqui. Nós convidamos, né, professores, selecionamos 10 professores para participar desse processo, dessa entrevista, e temos aqui, desses 10, 2 professores com curso de magistério de nível médio, formação superior em pedagogia e 3 cursos de especialização na área da educação. 2 professores com curso de magistério de nível médio, formação superior em pedagogia e um curso de especialização na área da educação. 1 professor com formação superior em pedagogia, segunda licenciatura em artes visuais e um curso de especialização na área da educação. 2 professores com formação superior em pedagogia, um curso de especialização na área de educação e 3 professores com formação superior em pedagogia. Então, aqui nós temos também do perfil, o tempo de atuação desses professores na rede. Nós temos 2 professores com atuação até 5 anos, outros 3 professores com atuação de 5 a 10 anos, outros 3 professores de 10 anos a 14 anos e 12 meses, para ser mais exato, e 2 professores com atuação mais de 15 anos na rede municipal. E daí nas escolas que eles atuaram em 2019, 20 e 21, temos 4 professores com atuação entre 1 a 4 anos e 12 meses, 3 professores com atuação de 5 anos até 9 anos e 12 meses, outros 3 professores com atuação de 10 a 14 anos e 12 meses e nenhum professor com mais de 15 anos atuando na mesma instituição de ensino. Então, dessas questões, dessa entrevista que realizamos, nós separamos isso em 6 temas, que nós vamos apresentar a partir de agora. Então, formação inicial, formação continuada, a mudança do professor, como era a relação do professor com a matemática, como passou a ser,
a relação do estudante a partir da mudança de atitude do professor e a educação, o ensino de matemática em tempo da pandemia. Então, a formação inicial, nós perguntamos a esses professores: você acredita que a formação inicial permite o preparo do professor para o ensino de matemática? A partir disso, nós, com as respostas dos professores, definimos duas categorias de análise, né? A primeira, a formação inicial não prepara o professor para o ensino de matemática, e a segunda, o saber docente é construído a partir da prática e vivência fora do ambiente acadêmico, com outras 6 frases. Então, um total de 16 frases para essa primeira tema de análise. E daí eu trago algumas narrativas desses professores acerca dessas questões, né? Então, de forma unânime, os professores citaram que a formação inicial, ela não é, então a pergunta, ela não acredita que permite o preparo para o ensino de matemática, né? Não prepara o professor para o ensino de matemática. Então, a formação inicial é frágil, é a prática que molda a nossa prática. O que ela quis dizer com isso? Que é o trabalho do cotidiano que vai tornando ela professora, ou ele professor. A formação inicial não favoreceu prática suficiente para o ensino de matemática. A formação inicial não prepara o professor para ensinar matemática. Isso é algo unânime nessas respostas da nossa entrevista. E daí os professores então citam muito que é o trabalho cotidiano, as trocas com os colegas que vão moldando a sua carreira e preparando ele melhor para ensinar matemática, né? Como professor 2, a prática para o ensino de matemática deu-se a partir do cotidiano em sala de aula. Professor 3, o professor depende do auxílio pedagógico no decorrer da carreira. Então, fala sobre o coordenador pedagógico, sobre o diretor, sobre os assessores, sobre o material didático também. E aí, o professor 8 diz: então, aprendi mais com o meu trabalho do que na faculdade. Professor 9, por muitos anos ensinei as disciplinas como meus professores ensinavam na escola. Então, isso também é algo que nós percebemos que esses professores carregam muitas de práticas dos seus professores lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, e eles repetem isso quando são professores. É a mesma coisa do professor 10. No início da minha carreira, eu ensinava matemática do jeito que aprendi na escola. Então, dessas narrativas desses professores, nós chegamos a cada tema a discussões gerais, né? E aqui, por exemplo, a necessidade de repensar a formação de professores que ensinam matemática. Então, os resultados da pesquisa indicam uma insuficiência da formação inicial e lacunas consideráveis nessa formação, né? E que perdão, os saberes docentes adquiridos durante a formação ou a experiência também são importantes para colaborar no processo de autonomia do trabalho e da formação também. E que isso deve ser considerado no que tange à formação inicial. O que esses professores têm de saberes? O professor no Brasil, a gente sabe que é um professor que, ainda estudando, ele está trabalhando, ele já começou a sua carreira de professor, diante da necessidade de professores. Então, isso é necessário e importante ser considerado que esse professor também já tem uma bagagem do trabalho docente. A valorização dos saberes adquiridos na prática. A formação continuada, daí nesse caso, ela não pode ser vista unicamente, né, ou só ela, como uma solução para essas falhas. Existe uma necessidade de um investimento maior e de uma estrutura curricular ser revista nesses cursos de formação inicial. E também, no que tange a matemática, a necessidade de atividades que preparem os professores para lidar com o medo e as frustrações em relação à matemática. O próximo tema, então, é a formação continuada, e perguntamos a esses professores: como você entende a importância dos processos de formação continuada e de que forma? Para isso, das nossas entrevistas, nós temos aí duas categorias de análise. A primeira trata que a formação continuada, então, permite acesso a novas informações acerca do ensino da matemática e coopera com mudanças significativas para a prática docente. Então, a respeito disso, trazemos também as narrativas dos professores. Que elas dizem lá, por exemplo: na formação continuada, temos acesso a diferentes metodologias de ensino. A professora 3, então, disse que essas informações que ela teve acesso na formação, ela jamais imaginaria que era possível, ou jamais imaginaria que poderia ser aplicado com crianças daquela faixa etária que ela trabalhava.
A partir das formações, aprendi que existem outras maneiras de trabalhar para alcançar o mesmo objetivo. Então, durante as formações, muito era falado sobre os caminhos percorridos pelo professor, pelo estudante, para alcançar objetivos. Então, a compreensão dessa professora a respeito disso. Professor 6, com a formação continuada, há muita transformação na nossa prática. Proporciona momentos de reflexão, mudanças significativas no rumo do nosso trabalho. Professor 8, as formações em matemática fizeram com que eu compreendesse como as crianças aprendem. Então, tratando de teoria de aprendizagem na formação, tratando sobre os aspectos de inclusão, de currículo. Então, os professores passaram a ter uma visão diferente da aprendizagem, tornando ela, então, efetiva. Durante a formação, os professores, então, puderam, no caso do professor 9, eu pude compreender processos simples envolvendo a compreensão da matemática e levei isso para a sala de aula. Professor 10 citou, então, que foram elaborados muitos jogos, muitas atividades lúdicas, recreativas, brincadeiras, desafios, e ela diz: fui incentivada pela formação a ser pesquisadora de recursos e práticas que ajudaram a resolver minhas situações conflitantes que eu tinha nessa área. E é uma professora que citou ter medo de matemática, tinha medo de matemática. Então, a formação continuada de professores, ela é importante e muito relevante para a transformação de prática. Há uma necessidade de limitações de abordagem genérica, por isso a importância da formação continuada em serviço, que ela trata a partir do contexto do professor, ela é pensada essa formação. Também, além de vencer essa abordagem genérica, uma formação personalizada e colaborativa, isso se dá nos processos de formação continuada em serviço, como foi o nosso trabalho feito no município de Jaguaraíva. Ainda sobre contexto, sobre formação em serviço, que deve considerar as características individuais e contextuais dos professores, e que há, sim, muita colaboração entre eles, os professores que participam da formação, e reflexão sobre a prática devem ser eixos centrais da formação. Nosso terceiro tema, então, trata da relação com a matemática antes do programa de formação, e falando também da BNCC antes desse processo. Então, perguntamos: antes de participar da formação em 2019, qual era seu nível de matemática com a BNCC, área de matemática? E, antes de participar da formação em 2019, se possuía facilidade com o ensino de matemática. Disso, nós tivemos aí nesse tema 3 categorias. Primeira, conhecimento superficial da BNCC. Segundo, facilidade com conteúdo, mas resultados não eram satisfatórios. E terceiro, práticas tradicionais focadas na transmissão, memorização e processo mecânico sem ludicidade. Isso antes de participar do processo de formação. Então, falando sobre a base, os professores, de forma unânime, comentaram, então, na entrevista, que tiveram acesso, ou não tiveram acesso, ou não pesquisaram, não foram atrás por iniciativa própria, ou os encontros que tiveram foram muito superficiais na escola ou na rede, por observação feita pelos professores. O professor 6 diz: quando me foi apresentado a primeira vez, eu ainda perguntei, vai ter que trabalhar tudo isso? Ela tinha era muita coisa, era algo assim, lendo, parecia muito complexo, entrava álgebra, como é que nós vamos trabalhar álgebra nos anos iniciais? Esse é um medo muito grande das professoras. Parecia outro mundo perto daquilo que já estávamos acostumados. Daí, sobre a facilidade do conteúdo. Então, o professor 4 responde que antes da formação, minha relação com a matemática era muito básica. Minhas aulas eram baseadas em roteiros presentes no material didático. Muita repetição, atividade de memorização. Aqui, mais uma vez, o medo. Eu sabia o básico para transmitir e muito medo de ensinar um conceito e a criança não entender. A palavra medo na entrevista com esses professores é algo que aparece e conversando com esses professores, não só durante a pesquisa, mas é algo que aparece constantemente quando se trata do ensino de matemática, e ouvimos muito isso durante a formação em 2019. Eu sempre gostei da matemática, mas minha prática era muito baseada na memorização. Não imaginava quantos jogos poderiam me ajudar com as dificuldades. Uma outra professora diz que a participação dos estudantes não contava, isso era meramente transmissão. O professor 6 comentou, então, que era uma forma muito tradicional de ensinar, com repetição e memorização, sem uso de jogos e outros recursos.
A prática, professor 8, prática era tradicional, e aqui também é algo presente quando se fala de ensinar matemática. Pensava que quanto mais conteúdo tivesse, mais eles aprenderiam através da repetição. E o professor 9, eu carregava muitas práticas do tempo que eu era aluna e pensava que não podia fugir das regras que eu era submetido. Essa é uma professora até que faz uma analogia. Era uma mala muito pesada que eu trazia e era isso que eu passava para os estudantes. E essa mala tão pesada eu via, era notável que eles sobrecarregavam muito com essa carga. E daí nós temos, então, os impactos da formação continuada para o professor que ensina matemática. Que, por exemplo, tratando de BNCC, hoje, nosso contexto, a falta de conhecimento sobre a base pode levar a práticas tradicionais de ensino sem explorar a ludicidade da matemática, uma vez que a BNCC enfatiza muito essa importância. É importante que as instituições de ensino ofereçam formação continuada para atualizar os professores sobre as diretrizes da BNCC. Então, e ouvir esse professor, saber se essa formação ele está compreendendo o que essa formação quer tratar e se isso realmente vai ser útil para a sua prática. Então, precisa ouvir. No processo de formação continuada em serviço, é necessário ouvir o professor também. O que nós procuramos fazer o tempo todo no processo de formação em 2019. É necessário investigar se a falta de conhecimento é decorrente da falta de acesso ao documento ou se ela está relacionada a uma resistência à mudança. Isso também é uma situação muito comum de ser observada. Professores precisam desenvolver práticas de ensino que levem em consideração a afetividade dos estudantes, para a gente vencer essa ideia do medo da matemática, e professores com atitudes negativas podem ter comportamento de evitamento, o que significa não ensinar determinados conteúdos matemáticos. Então, a formação continuada pode atuar nessa ideia aqui das atitudes negativas e que os professores trabalhem todos os conteúdos necessários da matemática. Quarto tema. Trata da relação com a matemática depois do programa de formação. Então, mais duas perguntas. Então, perguntamos aos professores. Depois da formação em 2019, seu relacionamento com o ensino de matemática mudou e como? E de que forma a formação continuada em matemática contribuiu para a mudança de atitudes em relação ao ensino? Disso, 3 categorias de análise: desenvolvimento de atitudes positivas em relação à matemática, otimização da aprendizagem, domínio do conteúdo. Então, algumas narrativas desses professores. Depois da formação, consegui ver a matemática ainda melhor. E entender que a matemática não é uma vilã e que também não é necessário sofrer para aprender matemática. As aulas deixaram de ser prontas, com respostas prontas, fazendo com que as crianças investigassem, fossem atrás de respostas aos problemas apresentados. Também ela fala sobre o uso das tecnologias que facilitou o processo. Aqui. Hoje, quando os alunos fazem uma pergunta, sinto maior segurança. Então, já há uma transformação nesse professor de ensinar matemática. Responder o questionamento, e não de uma forma só, mas utilizar um material concreto, trazer um material dourado, explicar o procedimento de um algoritmo na lousa, com detalhes para que o estudante compreenda, dar situações do cotidiano. É o caso da professora 7. Penso em estratégias para mostrar a resolução de uma divisão, como ela deu um exemplo. Eu pego o material dourado, consigo explicar a forma com que eles entendem e uso outros recursos. E mais uma vez saiu aqui. Vamos. É o antivírus aqui que ele. Aí, voltamos. Vamos lá. Então, aqui, seguindo. A professora 10, então, diz que a contribuição, no meu caso, foi muito grande. Eu consegui entender que existem vários caminhos para ensinar e aprender a matemática e que eu posso fazer uso de situações lúdicas e que são aliadas no meu trabalho. E ela enfatiza, o resultado mudou muito depois que participei da formação. Então, nós trouxemos algumas evidências desses trabalhos feitos pelos professores. Por exemplo, aqui uma situação em que envolve o trabalho em sala de aula, com uma brincadeira, e as crianças discutindo sobre o processo da multiplicação e da divisão, e esse trabalho sendo complementado no laboratório de informática, trabalhando o conceito e a relação que há entre divisão e multiplicação e vice-versa, por exemplo. Então, há uma intencionalidade no uso do recurso.
Então, houve uma necessidade também de mostrar a esses professores que eles deveriam e poderiam ir à sala de informática, usar os recursos, mas não que fosse, como é chamado pejorativamente, um joguinho. Não fosse simplesmente por distração ou entretenimento, mas que tivesse uma intencionalidade, a partir de algo que já foi trabalhado na sala de aula, ou que foi trabalhado no laboratório e vai ser trabalhado na sala de aula posteriormente. Mas a necessidade dessa intencionalidade. Aqui nós trouxemos aqui um plano de aula, isso aqui foi feito durante a formação de 2019, mas que evidencia que a professora e o ponto avaliação, que é essa terceira imagem aqui, ela evidencia o quanto ela passou a avaliar e entender como que aqueles estudantes dela, da turma dela, estavam compreendendo a matemática. Então, isso daqui é algo que nos faz olhar o quanto a formação pode colaborar com esses professores no sentido da mudança de visão numa avaliação. Que ela poderia parar, pensar, conversar com os estudantes e não meramente dizer está errado e ponto final, mas discutir os conceitos, discutir os equívocos, pensar junto com os estudantes como que eles poderiam melhorar e alcançar os objetivos. Né? Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo de um trabalho feito por uma professora que compartilhou conosco, que estava trabalhando a tabuada, um jogo. Então, isso mudou. As crianças, então, precisavam escolher 2 números aqui de baixo, fazer 2 vezes 3. Se ela acertasse o resultado de 2 vezes 3, ela marcava aqui na tabela de cima, o X ou o círculo. E assim por diante, ela ia fazendo esses resultados. 4 vezes 5, 20. Então, ela marcava aqui o X ou o círculo no resultado da multiplicação. Então, é trabalhar com a multiplicação com uma outra perspectiva, com uma outra abordagem. Aqui uma professora que trabalhou com as crianças tratamento da informação. Ela pediu que as crianças, e está tudo descrito aqui nesse plano, ela pediu que as crianças levassem para a sala de aula frutas, e ela trabalhou informação, tabelas, montou tabelas. Quem trouxe quantas frutas? Fulano trouxe tantas frutas. Temos quantos abacaxis, temos quantas laranjas, temos quantas uvas. Montou gráfico com isso, né? Isso tudo na lousa, né? Mas ela trabalhou com as crianças a partir da participação das crianças, montando o gráfico, quantos abacaxis, quantas maçãs, e ela desenhando ali na lousa a partir da participação das crianças. Né? Isso aqui, eu não tenho a imagem, porque tem muitas crianças em volta, mas isso aqui gerou uma deliciosa salada de frutas com as crianças a partir desse trabalho que foi feito. Então, aprender matemática, além de divertido, é saboroso. Aqui a mesma professora, um outro exemplo, em que elas trabalharam fração, além de outras situações, também, as crianças foram para a cozinha e prepararam a receita de pizza. Então, trabalharam unidades de medida, fração, que é o que ela queria trabalhar, e ela conseguiu trabalhar com fração. Quantos pedaços de pizza, de uma pizza de tantas fatias, enfim. Isso tudo foi um tema, inclusive, de uma entrevista na rádio da cidade, que a professora realizou esse trabalho. Então, foi algo que envolveu a cidade, além daquelas turmas, além daquelas crianças. Então, a contribuição da formação na prática docente. Formação continuada em matemática é fundamental para a melhoria da qualidade de ensino. Isso melhora. Formação continuada foi capaz de provocar mudanças significativas dos professores, permitindo desenvolver atitudes mais positivas em relação à disciplina. Possibilita o desenvolvimento de novas competências e habilidades, uma prática mais eficaz e comprometida com a aprendizagem, e teve impacto direto, sim, na prática pedagógica dos professores, permitindo que eles desenvolvessem estratégias mais efetivas para o ensino da disciplina. Quinto tema, postura discente frente às mudanças de atitudes dos professores. Então, perguntamos a esses professores, você percebeu que os estudantes tiveram outra postura frente ao aprendizado da matemática após a sua mudança de atitudes e de que forma? Então, definimos aí 3 categorias: atitudes positivas, adoção de estratégias diferenciadas e a partir do abandono de práticas tradicionais. Então, as narrativas desses professores, as crianças, falando das crianças, elas passaram a participar muito mais das aulas, as aulas foram divertidas, as crianças amaram, o resultado, o envolvimento aumentou. Né? Essa professora disse que trabalhava muito o famoso arme e efetue. Né? A gente já tinha medo, né? Foi uma situação divertida dela comentar isso. Você enche o quadro de contas, eles olham com grande desânimo e nem sabem por onde começar.
Mas isso é diferente quando eu coloco em prática os conhecimentos e práticas para ensinar a matemática que aprendi no curso. Desenvolvimento ainda sobre isso. Então, elas dando exemplos de jogos, de atividades que elas trabalharam, falando que as crianças comentam que essa prática ela é muito mais divertida, muito mais satisfatória, né? E que as crianças interagem na sala de aula de forma divertida. Então, o material, por exemplo, aqui o ábaco, né? Os materiais manipuláveis passaram a fazer parte da rotina das aulas de matemática. Uma outra abordagem. Os jogos, as brincadeiras, manipulando materiais, contando com grãos, com pedaços de papel, usando caixas de ovo e fazendo jogos de divisão, de multiplicação, de adição. Então, todos esses materiais passaram a dar uma outra roupagem a essas aulas desses professores, trabalhando em duplas, em grupos. E esse aqui é o trabalho que eu mais gosto, que é o mercadinho. Eu adoro essa atividade e as professoras têm praticado muito isso em sala de aula. As crianças manipulam dinheiro, é uma situação do cotidiano e que ali o aprendizado é muito grande. Trabalha troco, trabalha valor, trabalha uma porção de situações, né? Números decimais, com quem já está lá no quarto e no quinto ano. Então, diante disso, a formação do professor ela é refletida no trabalho pedagógico e a adoção de estratégias diferenciadas ela é fundamental para tornar o ensino matemática mais efetivo e significativo. A aprendizagem significativa e motivadora para os estudantes torna eles mais interessados e motivados na disciplina. Como as professoras comentaram, não precisa ser mais algo cansativo aprender matemática. E, por fim, o tema 6, que trata da formação, como a formação continuada contribuiu para o período das aulas remotas, ocasionadas em função da pandemia da Covid. Então, fizemos 2 perguntas. Como você descreveria a sua atitude frente ao ensino da matemática no período de pandemia do Covid-19? E quais fatores internos contribuíram para que sua prática fosse garantidora do aprendizado para os estudantes durante a pandemia? 3 categorias de análise. Primeira, utilização de tecnologias digitais, importância da formação continuada e valorização da ludicidade. Aqui nós tivemos muita situação que os professores agradeceram que a formação muito colaborou para que depois disso, já no ano seguinte, que com aulas remotas, elas puderam então ser influenciadas por essa formação e ter práticas efetivas na sala de aula, né? Quero ressaltar que a formação de 2019 foi essencial para a minha atuação profissional como professora, pois com o uso do conhecimento adquirido me ajudaram muito nas aulas de ensino remoto. Então, elas mandaram atividades para as famílias, jogos que elas aprenderam na formação, que elas conheceram na formação, que elas trabalharam em 2019 e elas mandaram para as famílias. A forma de explicar os conteúdos foi muito influenciada pela formação que participei. Essas atividades que elas conheceram foram importantes para auxiliar durante a pandemia, relembrar os conceitos e técnicas de ensinar matemática. Se fosse feito da maneira tradicional, o resultado não seria o qual conseguimos alcançar, mesmo com as dificuldades. Aqui, a professora sempre fui de puxar para o português. Quando chegava na matemática, eu tinha dificuldades. Mas, a partir da formação, é que eu percebi que tem outra forma e que não precisa ser aquela coisa chata de todo dia. E isso eu procurei usar bastante no desenvolvimento de minhas atividades durante a pandemia. Então, nesse sentido, as contribuições da formação em tempos de pandemia, no desenvolvimento de habilidades e competências, ainda com várias dificuldades e lacunas, obviamente, deixadas pelo ensino remoto. Isso nós não desconsideramos. Mas a manipulação que elas tiveram nas formações com o uso dos recursos tecnológicos, há uma comunicação mais efetiva com os estudantes a partir do diálogo, de entender se eles estão sabendo, se estão aprendendo, se o objetivo está sendo alcançado, então esse diálogo. Atividades educacionais mais interativas e dinâmicas, uso de jogos e outras atividades lúdicas para motivar e engajar os estudantes. Então aqui nós encerramos os nossos 6 temas, dessa parte das entrevistas, e a nossa conclusão, aí alguns pontos de conclusão a respeito da nossa investigação. A formação inicial de professores, ela apresenta lacunas que afetam o ensino da matemática e a prática docente. Então, isso nós observamos nesse processo das entrevistas. A falta de abordagem específica da disciplina nos anos iniciais é uma das lacunas provocadas também pela formação inicial e que podem ser colaboradas pela formação continuada. Mas é necessário também
outras ações no que tange a formação inicial também. É necessário repensar a estrutura dos cursos de graduação em pedagogia para contemplar o ensino de matemática de forma mais completa e integrada. A formação continuada é fundamental para a melhoria da prática docente, desde que ela esteja voltada a situações problemáticas vivenciadas pelos professores e que seja capaz de gerar mudanças significativas no contexto escolar. Nisso, a gente cita muito a formação continuada em serviço, a partir da realidade do professor em sala de aula na escola. E o programa de formação continuada desenvolvido no município de Jaguariaíva contribuiu para a cooperação entre os participantes e para a reflexão sobre a prática docente. As nossas referências: estudamos muito, lemos muito, buscamos muitas informações com muitos autores para a gente fazer um trabalho, uma dissertação longa, mas que eu me orgulho muito desse trabalho. Gente, muito obrigado por quem participou online, obrigado à banca.